Olá, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, a partir de agora, na tela da NTV, você que sintoniza na sua casa, no canal 8.1 Digital, estamos também no Facebook, na página da NTV Patos de Minas. Quero convidar você para baixar o nosso aplicativo, o aplicativo da NTV, e você acompanhar em todo o Brasil, em todo o planeta, as principais notícias e acontecimentos da nossa querida Patos de Minas e todo o Alto Paranaíba. NTV, 30 anos com você. O Mais Saúde trazendo informação, qualidade de vida. E aqui você sabe, aproveita porque a consulta é grátis. Vários temas importantes no programa de hoje, mas antes da gente trazer aí os assuntos que a gente vai apresentar para você, telespectador, eu gostaria de focar aqui no nosso arranjo. Olha que maravilha, que beleza de arranjo lá da Polo Floricultura, que fica na Major Gotti, bem no coração da cidade. Tá aí o endereço na sua tela, o telefone também, Major Gotti 1025 3822 2200. Deixa eu mandar aqui um beijo, um abraço para toda a família da Polo Floricultura. Floricultura Apolo, tradicionalmente conhecida aqui na nossa cidade, na pessoa da Lurdinha. Alô, Lurdinha, muito obrigado, sempre embelezando aqui o nosso estúdio, o nosso programa que começa a partir de agora. E a gente traz um tema muito importante. Parece ser fácil. A gente vai falar da introdução alimentar. Para você beber, para você que tem o seu bebê, a sua criança, parece ser fácil, mas fique atento, porque várias dicas importantes. E é por isso que eu convido você aí de casa para participar com a gente. Muito bem, telefone na tela, você pode ligar também no fixo 3821-4488. A Patrícia está de volta com a gente, né, a nossa secretária. Vai atender você com o maior carinho. Também esse é o nosso WhatsApp para você mandar a sua perguntinha. Fique à vontade. Aproveita, o programa é feito para vocês. Falando da primeira alimentação, da introdução alimentar para crianças e bebês, um assunto que a gente já mostrou e debateu aqui no programa, um assunto que rendeu bastante. Vocês pediram, a gente está trazendo de volta ela, que é nutricionista, está com a gente já, a nossa sócia, a nossa amiga, sempre bela, sempre elegante e sempre prestativa aqui com a gente. Camila Dornella, seja bem-vinda mais uma vez ao Mais Saúde. Obrigada, David, é um prazer sempre estar aqui com vocês, ainda mais falando de um assunto tão bom como esse, que é a introdução alimentar. E é um assunto que rendeu, a gente esteve aqui há algum tempo atrás falando desse mesmo assunto e o telespectador mandou várias perguntas. Então você aí de casa aproveita, você que não assistiu o programa anterior, aproveita para você tirar suas dúvidas também. Mas enfim, parece ser fácil a gente falar da primeira alimentação, mas são vários cuidados que a gente tem que ter com os bebês, né? David, e a introdução alimentar, ela pode trazer, inclusive, consequências. Uma introdução alimentar não feita de forma correta pode trazer consequências até a vida adulta, né? Então, é importante demais, é importante estar bem orientado. Quando eu falo que traz consequência para a vida adulta, é consequência a relação mesmo do adulto com a alimentação. Está ligado desde esse processo da introdução alimentar. E a gente fala com vários especialistas e profissionais dessa área que deixam muito bem claro que nós somos o reflexo da boa alimentação, né? Nós somos o que nós consumimos, né? Isso é verdade. Hoje a gente estava em reunião na clínica, nós falamos isso, que nós somos, no final das contas, você é o que você come. Exatamente isso. E dependendo do que você come, o cuidado que você tem com o seu organismo mesmo, com você quanto pessoa. Até o amor próprio a gente consegue identificar através da alimentação. Muito bem, nada melhor do que começar desde cedinho, né? Educar aí os nossos bebês a ter uma boa alimentação. Eu lembro e me recordo muito bem, Camila, que a gente deixou bem claro aqui no programa que você participou sobre o leite materno, né? Até que idade, até quando que é necessário, né, oficialmente pode alimentar o bebê com leite materno. O leite materno, né, quanto mais tempo a gente alimentar a criança, é melhor, né? Mas o aleitamento que a gente chama de aleitamento materno exclusivo é até os 6 meses de idade. A partir dos 6 meses de idade, inicia a introdução alimentar, né? Que é quando a gente introduz os alimentos sólidos, que até então a criança se alimenta com o leite materno. E o leite materno é um alimento muito rico. Ele vai fornecer todos os nutrientes nesses primeiros 6 meses de vida da criança. Fornece água, então nada de vovó, mamães, titias.
colocarem aguinha para criança, chazinho para criança. Lembrando também, David, que o seio, né, da mãe, ele não é um estoque, ele é uma fábrica. Então, às vezes, a mãe fala, nossa, meu peito tá murcho, acho que eu não estou produzindo leite direito. E não é. O leite ele é produzido de acordo com a demanda. Então, não tem nada disso de leite fraco, de leite ruim. Pesquisas recentes que saíram, antigamente se acreditava que se a mulher estivesse grávida, ela não podia mais amamentar, se ela estivesse no processo de amamentação. E hoje em dia a gente já sabe que não é assim mais, não acontece isso mais. Então, tem muita mulher que no trabalho de parto está lá amamentando o filho que já tem. Então, o aleitamento materno, ele é assim, uma coisa incrível. Muito bem, então o indicado oficialmente são os 6 meses, né? O aleitamento exclusivo, Isso, né? exclusivo. E, no mínimo, o que a Organização Mundial preconiza é que seja pelo menos até os 2 anos de vida. Muito bem, ó, já começou bem o nosso bate-papo aqui. E falando agora específico da alimentação, né? A primeira alimentação, quando que se pode a primeira alimentação é para os bebês? A primeira alimentação é recomendada após os 6 meses, mas para isso precisa ter os sinais de prontidão, né? Aquele dia O que seria esses sinais de prontidão? Aquele dia a gente até conversou sobre isso, né? Os sinais de prontidão é a criança conseguir sentar sem apoio, né? Porque quando a criança ela senta quando ela está sem apoio, ela fica muito molenguinha, então a gente pode ter algum tipo de engasgo com isso. Então a criança ela tem que sentar sem apoio, ela tem que ter curiosidade, mesmo que ela não faça o movimento de pinça ainda, que ela não consiga pegar o alimento, mas ela tem que ter essa curiosidade, essa vontade, você vê aquela atitude da criança querer pegar o alimento. Então assim, a criança ela precisa ter os sinais de prontidão. Mas vamos supor que a criança tenha sinais de prontidão antes dos 6 meses. Mesmo assim, a gente não inicia a introdução. As regras são, a partir dos 6 meses, com sinais de prontidão. Então, nada de passar aquele docinho, a chupetinha na boca do bebê antes dos 6 meses, né? Vale de alerta. Porque vale de alerta. O papai que é brincalhão, o titio, né, que mora lá, molha lá a chupetinha e passa na boquinha do neném, nada disso. Nada disso. Tem crianças que, por exemplo, chega Páscoa, o tio, o padrinho vai lá e dá ovo de Páscoa para a criança. Eu tenho um sobrinho que o padrinho dele deu pão de queijo. Pão de queijo. Não, que eu vou dar a primeira coisa que ele vai provar. E a gente entende que pela falta de conhecimento, acha que é tudo muito, ai, que gracinha, que bonitinho, olha isso, mas não está fazendo bem a criança. Inclusive, David, pela recomendação, criança menor de 1 ano, a gente não oferece sal, tá? Comida a gente só tempera com sal depois de 1 ano, isso, e açúcar a gente não oferece antes dos 2. Cada vez mais, né, esses 2 ingredientes que você falou, até na vida adulta, o cuidado cada vez mais que a gente tem na alimentação com excesso de sal e do açúcar, né? E do açúcar. Então repete aí, vale muito bem falado isso aí, essa dica. Isso. O sal só a partir de 1 ano de idade e o açúcar só após os 2 anos de idade. O sal, porque o primeiro ano de vida da criança, mesmo depois que ele começa a introdução alimentar, é uma introdução alimentar. Então, ele está conhecendo gostos e sabores, texturas. Então, se eu temperar com sal, eu posso estar mascarando o sabor daquele alimento. E a partir de 1 ano de idade é onde a gente fala que a criança ela já pode começar a fazer a refeição junto com a família. Então, não precisa mais fazer aquela trabalheira de papinha sozinha. Pode realmente fazer a alimentação junto com toda a família. Nós vamos falar aí dos primeiros alimentos, quais são os mais indicados para os bebês. Tá bom? Daqui a pouquinho aqui no programa Mais Saúde, que vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Mais Saúde aqui na tela da NTV. Você que sintoniza no canal 8.1 através do Facebook, na página NTV Patos de Minas, através do nosso aplicativo e no nosso site também. Sejam bem-vindos ao Mais Saúde, que o telefone está na tela para você participar e mandar a sua pergunta. O nosso assunto de hoje é alimentação, a primeira alimentação, e agora a gente vai dar um pulinho, vamos falar também da alimentação, que é muito importante para as crianças e adolescentes. Então o telefone está na tela para você mandar a sua pergunta, e a Camila Dornelas, que é nutricionista, especialista e uma grande parceira aqui do programa, vai explicar para a gente a importância. Para a gente fechar,
a fase dos bebês, quais são os primeiros alimentos que a gente deve oferecer para os bebês? David, durante muito tempo, foi se recomendado fazer a introdução alimentar só com frutas, você só servir uma fruta a cada 3 dias, então 3 dias a mesma fruta, depois mais 3, e hoje em dia já se caiu por terra. Então hoje você pode iniciar pela papinha doce ou pela papinha salgada, mas é claro que quando eu falo papinha salgada é o vegetal cozido, né? Ou então pela frutinha. Pode começar primeiro, por exemplo, com um lanchinho, e conforme o tempo for passando, você vai introduzindo o almoço, depois o jantar. Tudo vai depender da aceitação da criança. Mas lembrando, nada de sal e nada de açúcar. E nem papinha liquidificada. Pode ser amassadinha, pode ser com o método BLW, que é aquele que a gente entrega a verdura, a frutinha de um jeito que a criança pega com a mãozinha e leva até a boca. Vai a critério dos pais, o que os pais escolhem. Eu, por exemplo, a minha introdução alimentar com os meus filhos, eu fiz com a junção dos dois. O BLW, que eles pegavam e faziam a baguncinha deles, enquanto o que eu amassei com o garfo, eu ia dando na boquinha para eles irem sentindo o gosto. Mas vai a critério de cada pai, de cada mãe. Certinho. E quando a criança não aceita a papinha, o alimento oferecido aí pelos pais, pelo responsável, a gente tem que insistir um pouquinho mais ou não é bom insistir? É bom insistir, nós temos que insistir. A gente fala que alguém não gosta de certo alimento se ele experimentou no mínimo 10 vezes. A criança, ela vai ter um momento que ela vai ter a seletividade alimentar, tanto na parte como bebezinho, quanto na primeira infância, na própria infância mesmo. Eles têm essa parte da seletividade alimentar. Eu falo, David, que a gente tem que trocar a roupinha do alimento. Se eu ofereci para ele a cenoura cozida e ele não gostou, eu posso trocar a roupinha da cenoura, eu posso oferecer a cenoura crua, eu posso oferecer a cenoura em formato de palitinho, posso oferecer a cenoura amassadinha, né? Então, assim, eu falo que é mudar a roupinha da cenoura. E assim vale para todos os alimentos, mas a gente precisa insistir sim. E uma pergunta curiosa aqui do apresentador mesmo. No caso da introdução, eu acho tão bonitinho quando eu vejo o bebê alimentando com aquele pedaço de frango, aquele pedaço de carne, né, e lambuzando toda a boquinha. A gente acha bonito, mas eu gostaria de saber certinho, que idade que a gente pode oferecer um pedacinho de carne para o bebê? A carne, como eu te falei, a gente não tem nenhuma... hoje em dia já não se fala mais isso. Ai, tem que esperar não sei quantos anos, ou ter dente, ou ter isso, ou ter aquilo. Hoje em dia já não não acontece mais. Eu gosto de indicar, primeiro começar pelas frutas, verduras, legumes, né, pelos vegetais no geral, para depois a gente iniciar com a carne, porque a gente tem uma chance um pouco maior de engasgo. Por exemplo, o pezinho de galinha. O meu filho, depois no intervalo eu vou te mostrar a foto, meu bebezinho quando ele tinha 7 meses com um pezão de galinha na boca, coisa mais linda, todo sujo essa. É isso que eu tô falando. É bonitinho demais. Mas tem o perigo, por exemplo, do pezinho de galinha de soltar um ossinho, da criança engasgar, porque ela ainda não tem essa ideia de mastigar e pôr para fora o ossinho. Então é um pouco mais perigoso. Então a carne, principalmente o frango, se for dar, é um pedaço maior para a criança chupar mesmo, levar na boquinha, evitar carne com osso, pedacinhos de ossos pequenininhos para não ter o engasgo para a criança. E ficar sempre junto ali, né, com o bebê. Isso é importante, né? Dar um pedacinho de fruta lá, ou de carne do alimento, e sair para lá, deixar a criança sozinha, não, né? O bebê, no caso, né? Um bebê, a própria, por exemplo, nós temos uma fruta, a própria maçã. A maçã você não vai entregar em pedacinho pequeno, tem que ser um pedaço maior, que a criança leva a boca, que ela raspa a boquinha, a criancinha que já tiver o dente, para ela raspar o dentinho. A maçã, por exemplo, é um alimento que é importante na introdução alimentar, mas precisa de ser com supervisão, tamanho grande. Muito bem, e aí o bebê cresce, vem aí a fase, né? Vem a outra fase da alimentação que a gente, né, vai estender o nosso assunto, a nossa pauta para esse tema. As crianças, pode-se dizer. A criança, a boa alimentação é válida para ter uma vida, né? Depois na adolescência, na terceira idade, enfim, uma vida saudável. Então, é importante saber como alimentar aí as nossas crianças, né? Isso mesmo. E hoje em dia, David, acho que até quando você era criança e eu também, quando a gente era criança, tinham muitos alimentos que se diziam bons e hoje em dia já tem estudos, a gente já sabe que não são alimentos que deveriam ser alimentos para as crianças. Um exemplo é aquele famoso petit suisse,
que muita gente, aquele do potinho vermelhinho, sabe? Que antigamente até falava assim, olha, nananinho substitui um bifinho. E hoje em dia a gente sabe que não é, né? Que não é nem um iogurte, é um queijo, que é o petit suisse. A própria embalagem fala que ele não é recomendado para crianças menores de 4 anos. E as pessoas têm alimentado seus filhos com esse, né, produto, que é extremamente rico em açúcar. Ele é um produto industrializado, um produto processado, né, minimamente processado, então ele não vai trazer benefício nenhum para a saúde da criança. E a gente está entupindo as nossas crianças com isso, achando que meu filho não come, não está querendo comer, então eu vou dar o inho para ele, vou lá pegar o nananinho e vou dar para ele. E a gente não E como certo. Que faz nessa situação, essa geração, né, que a gente vê aí, esses só food, fast food, tudo prático, né, a mídia ao alcance das crianças, né, e cada vez vendendo mais o food. Como é que faz pra gente educar os nossos filhos numa era tão difícil? Mas você sabe que o exemplo vem dos pais. Muito bem. Né? A palavra, ela puxa, mas o exemplo arrasta. Então, assim, a primeira coisa são os pais. A gente precisa ter esse exemplo, ser esse exemplo dentro de casa. Às vezes os pais, eles têm aquela alimentação que não é uma alimentação bacana e acaba que traz um pouco isso para dentro de casa também. A criança, ela vê isso. Tem muitos pais que, como eu dei o exemplo, a criança não está comendo arroz e feijão, vai lá e pede o fast food da vida e dá um refrigerante. Ai, meu filho come se eu dou um refrigerante para ele. Aí vai lá e enche um copo de refrigerante, põe na mesa e a criança come. Ou então, acontece muito, David, hoje em dia com acesso, né, às telas, coloca um desenho, a criança nem vê, a criança fica lá assim, ó. E o pai enfiando comida na boca da criança. A criança não sabe o que comeu, não sabe a textura, o sabor. Então, vem dos pais, principalmente dos pais. Vamos falar desse tal refrigerante aí, por curiosidade, né? Que idade pode tomar refrigerante? Nunca pode? Você é nutricionista, eu não sei se você pode falar, se tem uma época certa, uma quantidade certa, que tipo de refrigerante pode, porque a criançada adora. E como é que faz pra gente falar não para as nossas crianças? É polêmico. É muito polêmico, porque assim, o quanto os pais, né, aqueles pais, principalmente os mais cuidadosos, enquanto eles podem segurar o refrigerante em casa, segura. Mas aí a criança começa a vida escolar, vai para escola, vai na festinha do amigo, meu amigo pode, eu não posso. O mínimo que a gente pede é, antes dos 2 anos, nem pensar por causa da quantidade de açúcar. Então o refrigerante, ele tem muito açúcar. Então evitar isso daí. Mas o quanto conseguirmos segurar, melhor. E assim, o tanto que um suco natural, uma fruta, né, é mais saboroso, mas a gente sabe que as crianças, elas querem ter esse acesso. Então, no mínimo, esperar até os 2 anos de idade. Muito bem. E você deve atender vários casos lá na clínica, lá na Magras, que daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Tem promoção para você que está acompanhando o nosso programa também. Casos de obesidade na fase, né, ali da criança, do crescimento, e a gente percebe, a gente vê nas pesquisas, né, nas redes sociais, enfim, nos telejornais, o aumento, né, de crianças com essa obesidade. Isso, hoje em dia, como eu falei, né, é o reflexo da alimentação que a sociedade tem hoje, no geral. É tudo muito rápido, tudo muito dinâmico, as mães hoje trabalham muito fora, e é uma jornada tripla, né? Eu sou mãe de 2, eu sei muito bem como é, então às vezes é muito mais prático chegar ali em casa, abrir o aplicativo, pedir uma pizza, a pizza chega, a gente come e vida que segue, do que você parar e fazer uma comida, ter a paciência da criança, porque como eu falei, a criança, ela tem fases, né, de seletividade alimentar. A criança, hoje, ela ama bife e amanhã ela acorda que odeia carne, não come carne de jeito nenhum e hoje ama brócolis, amanhã já não quer nem saber, nem sentir o cheiro. É normal, faz parte do crescimento, do desenvolvimento da criança. Então tem essa parte sim da seletividade alimentar. Cabe a nós pais, nós que somos os adultos da relação, termos paciência, entendermos a criança. E tem um ponto muito importante, David. A criança, sim. Principalmente nessa parte da seletividade alimentar, que é normal, nós não vamos poder obrigar aquela criança, você vai comer, senão você apanha, porque a criança, ela vai criar uma certa resistência àquele alimento. Eu conto muito uma história para os meus clientes, para os meus pacientes. A minha avó, ela não comia quiabo.
ela chegava a virar o olho assim, nossa, não aguento quiabo. E normalmente quiabo, principalmente pessoa mais velha, adora quiabo. Pessoa de fazenda adora quiabo. E minha avó não. Mas aí eu fui descobrir, ela me contou um dia que ela teve uma experiência enquanto criança, que o pai dela batia nela para ela poder comer quiabo. Então ela trouxe isso para a vida adulta. E até enquanto eu tinha ela não aceitava quiabo, ela não comia quiabo. Então olha o reflexo que isso causa na vida de uma pessoa. Vamos aproveitar esse viés, esse gancho que você está dando. Como é que faz? Vale, compensa fazer aquele joguinho com as crianças? Olha o aviãozinho, aquelas brincadeiras. Se você papar tudo, se você comer tudo, vai ganhar isso no final? Ou isso você não recomenda? O brincar de aviãozinho, abre o bocão, olha o aviãozinho, abre a garagem, beleza. É bacana. Agora, a parte da troca, olha, se você comer tudo, eu vou te dar um brinquedo. Isso não, porque isso interfere, inclusive, também, como eu falei, nos hábitos que a criança vai ter. Ela vai entender que a comida é uma moeda de troca. Então, hoje, você fala pra ela, olha, meu filho, se você comer tudo, eu te deixo assistir televisão até mais tarde. Aí, amanhã, que ela vai querer um brinquedo e você vai falar, não, então eu não vou comer mais. Porque eu sei que se eu não comer mais, o meu pai vai me dar alguma coisa em troca, e aí ele vai usar aquilo, e ele vai usar aquilo como moeda de troca. Então, como eu falei, nós somos os adultos da relação, então cabe a nós. Mas fazer brincadeira, mas lembrando, sempre na mesa, observar, ter uma rotina, procurar fazer as refeições no mesmo horário sempre, procurar a família estar ao redor da mesa, procurar sempre ser na mesa, no momento da refeição, nada de celular, nada de televisão, nada que tire o foco daquela refeição. Para a criança entender o que ela está comendo, que aquele momento é aquele momento. Educar, né? Essa é a palavra. Educação alimentar, ali na mesa, em família, na hora certa, né? Sem procrastinar, né? Isso mesmo. Muito bem. Bom, e olha, para você que está acompanhando o nosso programa, está com dúvidas sobre a alimentação do seu bebê, da vida saudável da sua criança, a Magras está aí para atender você. Vamos falar um pouquinho da Magras, aonde fica? Vocês atendem toda a família? Isso, nós estamos aqui na Major Gotti, 1256. Aqui do ladinho, do outro lado da rua aqui da NTV. Nós atendemos lá, a Magras, ela tem um programa, né, que é o programa Bem Nutrir, que é da parte de criança mesmo. Então a gente acompanha desde o pequenininho aos adultos, idosos também, que nós temos o Magra Mais 60. Então, para toda a família. Aí depois eu quero que você volte aqui no programa para a gente falar sobre o Mais 60 aí. Vamos falar também da alimentação aí para a terceira idade. Nós trabalhamos com a parte da alimentação para a terceira idade, a parte da fertilidade. Então, tem mulheres que... a gente sabe que a alimentação é importante também, né? Nesse momento tão bonito da mulher. Então, para a gente ter alimentação em todos os ciclos da vida. Muito bem, vamos lá, repete aí qual que é o telefone da Magras. 3821-6000, pode mandar um WhatsApp. Tem um monte de cliente que está me assistindo do hoje WhatsApp também. E aí você que está em casa, pode mandar um WhatsApp lá que a Samara está esperando. E para quem está assistindo o programa hoje, vai ter um desconto especial, vai ganhar um presente. Pode falar, eu vi no David Bala, eu quero um presente. Muito bem. Vai ter um presente lá. 3821-6000. É o WhatsApp também. Certinho, 3821 6000. Muito bem, para você decorar, eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela participação, pela contribuição do A Vida Saudável a todo mundo que está acompanhando aí o nosso programa. Muito obrigada pela oportunidade. Em breve estarei de volta. Muito bem, a Camila Dornelas da Magras está aqui participando com a gente. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar de saúde bucal, daquele sorrisão. O doutor Matheus já está aqui no estúdio com a gente, hein? Não sai daí não, é rapidinho, a gente volta já já. Ok, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV 8.1 na sua casa. Você que acompanha também através do Facebook, você que acompanha aí também no nosso site. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Participe com a gente, aproveita que aqui a consulta é grátis. Telefone na tela para você participar. E agora a gente está recebendo aqui o Dr. Matheus Mota, mais carinhosamente, popularmente conhecido como Dr. Matheus, um grande parceiro nosso e parceiro daquele sorrisão, né? A Oral Unique também está aqui com a gente vai falar sobre a clínica também, sobre essa estrutura, mas a gente vai esclarecer várias dúvidas para você que quer uma boa estética, para você que quer se sentir bem
com a sua vida, tem que ter o sorrisão em dia no rosto. É isso mesmo. Doutor Matheus, prazer falar contigo. David. Seja bem-vindo aqui ao Mais Saúde. Prazer, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês um pouquinho, explicando um pouquinho sobre saúde, né? Um pouquinho sobre implantes, um pouco sobre estética, né? Um pouquinho sobre tudo. Muito bem, mas é isso que eu falei, né, doutor? Quando o nosso sorriso tá em dia, parece que tudo vai bem na nossa vida, né? As coisas do coração, as coisas do bolso, financeiro, tudo vai bem, não é verdade? Com certeza. A autoestima tá lá em cima, tudo é melhor, né? Não adianta a gente querer dizer que o sorriso não muda uma pessoa, com certeza muda e abre a porta de tudo quanto é lugar que a gente precisa entrar, né? É verdade. Implante dentário é o nosso tema, é a nossa pauta. Você que tem aí alguma dúvida, pode mandar aí a sua pergunta que o Dr. Matheus carinhosamente vai responder a você, tá bom? Dr. Matheus, o que é o implante dentário? A gente ouve muito falar, mas do que se trata? O que é verdadeiramente um implante dentário? Olha, eu trouxe um modelinho aqui para a gente tentar ficar um pouco mais didático, Sim, né? Fica à Explicando, vontade. tá? Implante dentário nada mais é do que um suporte para substituir a raiz do dente, tá? Então, quando nós perdemos todo o dente, a gente perde a raiz e a coroa, que é aquela parte que aparece no sorriso. Então, quando nós perdemos todo o dente, a gente tem que repor primeiramente a raiz para ter suporte, para suportar uma coroa, que vai ser propriamente como a gente vai mastigar, como a gente vai dar um sorriso, né? Então, a gente precisa desse suporte. E é isso que é um implante dentário. Muito bem, e olhando aí na TV, é bonito, tá branquinho, né? Mas eu gostaria já de fazer aquela tradicional pergunta que o pessoal de casa deve estar querendo saber. E a gente vê aí, né, toda essa estrutura. Isso dói ou não dói, o doutor? Com certeza não dói, tá, pessoal? Hoje, graças a Deus, né, a odontologia evoluiu bastante. A tecnologia, né? Exatamente. Então a gente consegue fazer a cirurgia através de sedação, né, onde o médico pode anestesiar o paciente e ele não vai sentir nada, não vai dormir, tá? O médico vai estar acompanhando o tempo inteiro, tá? Ele vai ficar dormindo, não vai assistir nenhuma parte da cirurgia, nem anestesia, nada, tá? E a anestesia que a gente aplica também na gengiva do paciente faz com que ele não sinta nada durante a cirurgia inteira. Então é totalmente indolor, o paciente não sente nada durante a cirurgia, tá? Se caso sentir algum incômodo ou outro, ele vai estar relatando pra gente, a gente não vai fazer nada durante a cirurgia com dor nenhuma sobre o paciente. Então é super tranquilo a gente realizar. É porque acontece realmente esse mito. Nós que somos, eu particularmente, que sou lá de 80 e posso confessar aqui, a gente tinha aquele medo, aquele receio de ir no dentista, né? Tinha aquela maquininha, o famoso barulhinho da maquininha do dentista. Hoje não é nada disso, hoje tem tecnologia. E olha, eu quero dar um testemunho antes da gente continuar o nosso bate-papo. Conversei aqui com o Dr. Matheus, eu estive lá pessoalmente, conhecendo a clínica, né? Que estrutura fantástica. Muito obrigado, David. Muito obrigado. Muito bem localizado. Vamos falar então rapidinho da clínica para a gente falar mais de implante aqui. Com que certeza. estrutura bacana, hein? É uma franquia, demais. Matheus. É uma franquia, né? A gente trouxe a Oral Unique para Patos, né? Para entregar o que há de melhor hoje dentro da odontologia, tá? Digital, odontologia digital, sem dor nenhuma para o paciente, né? Então hoje a estrutura ela é inteira para atender o paciente dentro da clínica, né? O paciente ele entra na clínica, ele faz o seu exame radiográfico lá dentro mesmo. Ele não precisa sair para realizar isso fora de alguma outra clínica, né? Então o raio-x é totalmente feito lá dentro da clínica e ali a gente traça um planejamento, né? Onde a gente pode fazer todo o planejamento do paciente e estudar o que cada um necessita naquela parte da sua saúde. E com isso ganha tempo, né? Porque quem tá com a dorzinha ali no dente, ou quem mesmo tá procurando aí por causa de estética, que é um resultado imediato, Exato, mais rápido. exatamente. E fazendo tudo dentro da própria estrutura, fica mais rápido, né? Facilita bastante. Graças a Deus a gente conseguiu trazer isso para Patos de Minas, né? Era realmente uma coisa que faltava, né? Bastante dentro de Patos, uma clínica que realmente devolvesse isso, né? Que essa facilidade para o paciente, graças a Deus a gente conseguiu. E aliado a isso, eu tenho certeza que a pessoa, além de economizar tempo, né, não tem que mandar para outro local, para outra cidade, enfim, para outro laboratório, acredito que o cliente, o paciente, na verdade, ele fica satisfeito, porque o resultado final vai agradar o bolso dele também, fica mais barato, porque é a Com própria certeza. clínica que faz tudo, desde o raio-x, a entrega, Tudo. né, o implante.
Tudo, o implante, restauração, limpeza, né, canal, até a parte de aparelho nós também realizamos lá dentro da clínica, tá? Então, tudo que a gente consegue englobar dentro do seu tratamento, né, do seu planejamento, vai ficar de forma mais em conta, mais barata, né? A gente consegue fazer umas formas de pagamentos que vai se encaixar no seu planejamento, porque o paciente ele precisa desse tratamento e a gente não pode impossibilitar ele que faça esse tipo de tratamento por conta do financeiro, né? A gente precisa também facilitar essa forma de pagamento para que a gente consiga entregar uma odontologia de qualidade. Muito bem, e eu repito, hein, gente, eu sou prova, eu tive lá, conheci a estrutura fantástica, né, da clínica, né, que tá aí o endereço na tela aí, ó. Aí esse é o telefone, né? Para você agendar, o WhatsApp, o telefone tá aí, é só ligar lá. Fala que assistiu o Dr. Matheus aqui no programa, que eu tenho certeza que vai ganhar lá um desconto especial, vai ter mais facilidade também. Tô fazendo um compromisso aqui, claro, viu, com o telespectador. Pode. Ô, doutor, pega mais uma vez essa peça que você trouxe aí de amostra, só para o pessoal de casa entender mais um pouquinho do que se trata o implante dentário, né? Na verdade, explica aí novamente quanto tempo, o doutor, que demora para fazer um implante como esse, por exemplo? Olha, o implante, para a gente realizar, né, a cirurgia do implante, demora por volta de mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, um dente apenas, né? Depois que a gente instala esse implante, nós temos que esperar com que esse osso ao redor do implante cicatrize, tá? Nós temos várias formas de a gente realizar essa coroa definitiva ou a provisória, né? Se esse implante travar bacana ali dentro do osso, a gente consegue fazer até de forma imediata um provisório, já para o paciente já sair com esse dente ali, para ele sair sorrindo e tudo mais. Ou, se ele não travar muito bem, não vai impossibilitar o tratamento, né? A gente só precisa fechar, deixar cicatrizar. O corpo demora 6 meses para cicatrizar na parte superior, na parte de cima, e 4 meses na parte de baixo. Então, após esse tempo de espera, de cicatrização, a gente vai realizar uma moldagem e depois a confecção do definitivo. Ô, doutor, e se acontecer um incidente ou um acidente mesmo com o paciente e aí vem a soltar aí alguma peça, como é que funciona? A clínica está à disposição? Todos os dias? Com de repente, certeza. No final de semana, está lá naquele belo churrasco lá em casa ou naquela balada, acontece, né? E não por culpa da clínica nem nada disso, às vezes pelo não fazer o pós, né? Com certinho, certeza. né? Exato. Abusar um pouquinho mais, não ter os cuidados devidos e acaba soltando aí uma peça. Como é que faz? A clínica dá toda essa assessoria, essa manutenção? Todo o aparato. 24 horas eu fico com o celular, as minhas secretárias também ficam com o celular o tempo inteiro. Isso. Porque se caso soltar, eu dou total socorro, né? Eu vou na clínica sábado, domingo, se for necessário, à noite, fora do horário, né? Tudo isso pode ocorrer, né? Se a gente não respeitar o tempo de cicatrização do implante, não respeitar as orientações do profissional, né? Alimentar de forma dura naquele processo de cicatrização e algum provisório desse solta, a gente tem aquela reversibilidade. O que é isso? A gente consegue parafusar novamente o provisório, né? Voltar ele para a posição ou colar entre os seus dentes vizinhos e a gente pode socorrer isso da melhor forma possível. Muito bem, muito bem. Olha, e quando o paciente chega lá na clínica e ele chega cheio de autonomia, né? Acontece bastante, a gente percebe aqui com os profissionais que passam aqui no programa, na área de emagrecimento, de estética. Eu gostaria de fazer isso, de emagrecer, de colocar um dente assim e tal. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Chega lá, vocês orientam e faz o planejamento. Essa é a palavra que o doutor usou aqui. É feito um planejamento, Exato. O que vai ser de melhor para o paciente. Com certeza, né? A clínica ela tem uma ética muito importante com o paciente, né? A gente precisa respeitar essa parte de fisiologia do paciente. Não é porque o paciente quer somente a estética, esquecer do funcional, né? O paciente ele precisa mastigar, né? A gente não está só ali só para sorrir, né? O paciente que fica sem os dentes de mastigação, esse é um paciente que ele tem problema gástrico, um problema gastrointestinal, né? Então todo esse paciente que falta os dentes atrás, até dor nas costas ele pode ter por conta dessa falta dos dentes. Então nós temos que primeiro repor toda aquela parte funcional para depois passar para a parte estética, né? A gente não pode fazer somente a vontade do paciente, né? A gente tem que fazer realmente o que é importante para ele inicialmente. Como o doutor bem falou, né? Isso é questão de ética, de profissionalismo. Com certeza. E lá no Oral Unique, lá o pessoal tem esse comprometimento, esse profissionalismo com você. Quais são os tipos de implante, doutor? É isso que você mostrou? Tem algum outro
outro tipo ou é Não, basicamente esse aí? O implante mesmo, né? O implante, a própria base, né, da coroa, é somente esse, né? Nós temos o quê? Nós temos os tipos de tratamento que nós podemos realizar, tá? E como eu expliquei, se ele tiver um travamento bacana, nós conseguimos fazer de forma imediata, já um provisório, se for unitário, e se for múltiplo, quando a gente faz a boca inteira, né? Todos os dentes são repostos aí, né? A gente tem que colocar 6 implantes na parte superior e 4 na parte de baixo. E após esse travamento, a gente consegue fazer essa prótese em até 72 horas. Né? O paciente ele vai receber esses dentes em até 72 horas ou até mesmo imediatamente. Olha que bacana. Então aquele negócio de dentadura no potinho de água lá já era isso aí. Já doutor? era. Graças a Deus, né, os implantes eles foram orientados exatamente para acabar com essa parte de prótese total, né? Com essa dentadura que antigamente não existia nada melhor do que aquela dentadura. Só que dentadura da parte inferior, principalmente, ninguém suportava, né, antigamente. Então, um professor lá da Suécia inventou esses implantes, tá, para que a gente conseguisse fixar essa dentadura. E ao longo dos anos a gente foi estudando e foi percebendo que a gente conseguia fazer apenas para um dente, para 2, 3 dentes que a gente poderia perder, né, e não somente para a dentadura também. Para quem chega lá lá na clínica lá e precisa fazer o geral, todo acontece também, né, doutor? Em quanto tempo é a entrega, e depois o pós-cirúrgico, quanto tempo falando? Agora sim. Com certeza. Olha, o paciente que, por exemplo, for fazer a protocolo, né, que é aquela dentadura parafusada, tá? O paciente, se ele tiver algum problema de saúde, a gente sempre pede alguns exames anteriores para a gente ver se o paciente está apto a realizar a cirurgia, né? Se ele estiver apto a realizar a cirurgia, a gente já marca a cirurgia, já faz a cirurgia no mesmo dia, já faz a moldagem no mesmo dia e a gente manda confeccionar essa prótese logo em seguida, tá? Então, dentro de uma semana, 3, 4 dias por volta disso, a gente consegue devolver todo o sorriso do paciente de forma muito bacana, estética e funcional. Muito bem. Já vou aproveitar esse viés, doutor, e falar das vantagens, né, que o implante oferece para o paciente. Com certeza. Olha, o paciente, quando ele tem dentadura, por exemplo, tá? A gente vê que a função mastigatória desse paciente é de 20% apenas, quando ele tem em cima e embaixo, né? Ou seja, o paciente come 100% de alimento, só 20% está sendo realmente mastigado de forma correta. Quando a gente parafusa essa prótese, pula para 60%, 70%. Então, vamos pegar, tu tem o modelo dela aí mais uma vez para a gente mostrar para o telespectador, que bacana. Enquanto o senhor vai explicando aí, pode continuar, doutor, só para o pessoal de casa acompanhar no visual também. Quando a gente parafusa essas duas, né, e a gente consegue colocar as duas para mastigar, tanto em cima quanto embaixo, fixamente, tá? Nós temos quase que 100% de função mastigatória. Ou seja, aquele paciente idoso que só consegue comer coisas mais macias, né, um bolo, um pãozinho molhado e tudo mais, ele passa a conseguir comer de forma com qualidade, né? Uma carne, um arroz, um feijão, com mais qualidade, com mais mastigação mesmo, né? Para ele conseguir engolir de forma bem mais tranquila, mais funcional, e ele consegue melhorar essa saúde dele total, não só da boca. Tá? O implante ele não solta, a prótese depois que ela está parafusada, a gente só desparafusa se for dentro do consultório, não é mais removível, a gente não consegue tirar para remover e higienizar, né? Então a higienização ela é realizada através de alguns jatos de água ou até mesmo alguns fios dentais que são de forma comprada exatamente para isso, tá? E a estética e a função e a autoestima do paciente é outra coisa, né? Nada paga isso para o paciente, a autoestima que ele passa dele ficar despreocupado dessa prótese não ficar caindo no meio do pessoal, da sua família, né? Quando vai mastigar alguma coisa, essa prótese fica balançando. Com a prótese protocolo, a gente não tem isso. Graças a Deus, a gente consegue mastigar com tranquilidade e segurança. Muito bem, na Oral Unique, viu, pessoal que está acompanhando o nosso programa, tá aí o endereço na tela, o telefone também, o WhatsApp. O doutor Matheus fez um compromisso. Quem estiver assistindo o nosso programa, manda lá um WhatsApp que vai ter um desconto especial. É isso, doutor? Com certeza, pode contar comigo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, bem rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na telinha da NTV com mais saúde. É já já.
Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV 8.1 através do aplicativo. Você que ainda não baixou o nosso aplicativo, baixe o aplicativo e fique por dentro das principais notícias e acontecimentos de Patos de Minas e toda a nossa região. Também no nosso site e no Facebook. O Mais Saúde está no ar para você participar com a gente. Telefone na tela, o nosso WhatsApp, tem o nosso fixo também, 3821-4488. Esse é o nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho a gente vai passar aí as perguntas dos telespectadores para o Dr. Matheus da Oral Unique, que está aqui visitando o nosso programa. A gente falou de implante dentário, daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho. Mas agora, Dr. Matheus, gostaria de falar da parte de estética, que eu acredito que a procura lá também é grande, né? Com certeza, né? E importante na vida do ser humano, né? Está com a autoestima elevada. Com certeza, né? Um dos tratamentos mais procurados dentro da clínica hoje, né? Além do implante dentário, né? São as lentes de contato, as facetas, né? De porcelana, né? Que são um tratamento super tranquilo de ser realizado, desde que bem planejado, tá? Tem que ser todo um planejamento feito, porque são lâminas muito finas. Então não pode ser feito de forma muito desregrada, né? Nós temos que ver se a mordida está correta, se o paciente está dando conta de higienizar tudo corretamente, né? Para só depois a gente realizar toda essa parte estética, né? Principalmente depois de todo esse planejamento ser feito. Muito bem, a importância do planejamento aí, viu, gente? Isso aí é questão de profissionalismo, de competência e de preocupação com você acima de tudo. Bom, mensagem chegando aqui no nosso WhatsApp, a Neide mandou um abraço para Camila, que está assistindo aí o nosso programa, então um beijão aí para Neide e para Camila, estão sempre ligadinha aqui no Mais Saúde. Doutor, lente de contato, a gente vê que a procura é cada vez mais, principalmente no meio artístico, né? A gente vê lá o Gustavo Lima, os artistas com aquele sorrisão até brilhando, lente de contato. Com certeza. O que é a lente de contato? Como é que funciona, doutor? A lente de contato, gente, são as lâminas de porcelana, né, que depende muito da cor do dente atrás, né? Então a gente não pode ter um dente muito escuro e querer fazer lente de contato, tá? Cada caso é um caso. O dente que está um pouco mais branquinho e quer mudar somente a forma, quer aumentar o formato desse dente, né? A gente consegue com as lentes de contato, desde que aquela mordida esteja correta, tudo bacana, porque são lâminas muito finas. Apesar de elas estarem muito bem coladas no seu dente, elas são nada mais do que uma prótese, né? Então a gente não pode colocar dentro do dente do paciente, por cima do dente do paciente, e achar que aquilo ali acabou, o cuidado acabou, né? O paciente não vai ter todo o cuidado. Doutor. Exatamente, né? Então o paciente ele tem que ter o cuidado com essa lente de contato. São lâminas muito fininhas que conseguem mudar todo esse formato do dente do paciente, né? Então ficam os dentes maiores, mais largos, né? Mais branquinhos, né? A gente consegue fazer um clareamento antes dessa lente de contato, para a gente tentar clarear e desgastar o menos possível. São lentes por conta disso. Porque para tudo que tem que entrar, alguma coisa tem que sair. Então tem que ter um desgaste no seu dente. Mas ele é muito pequeno. Tem que eu pegar só o modelo para você explicar mais ou menos como é que funciona a lente de contato? Aí é feito o quê, doutor? Vamos supor, esse aí é o dente do paciente. Para colocar a lente de contato, tem um desgaste. Exatamente. Tem um desgaste muito pequeno, bem na frente do dente, tá? A gente não desgasta o dente inteiro. Quando a gente desgasta todo o dente, já não é mais lente, tá? Ele passa a ser uma coroa de porcelana, tá? Então, quando a gente desgasta apenas a frente do dente, de forma muito minimamente invasiva, isso é uma lente de contato. Quando a gente desgasta um pouco a mais, é uma faceta de porcelana, que aí ela tem uma espessura um pouco maior. Quando a gente desgasta muito o dente e envolve ele inteiro, mais ou menos desta forma aqui, ó. Sim, só um exemplo o pessoal de casa poder entender. Exatamente. Isso, muito bem. Isso seria uma coroa. Vamos lá. Vamos lá? Isso seria um preparo para uma coroa de porcelana. A gente faz todo um desgaste no dente para que a gente receba logo após uma coroa de porcelana envolvendo. Então a lente de contato, o desgaste seria apenas nessa parte da frente e muito pequeno o desgaste. Quando a gente envolve todo o dente, seria uma coroa de porcelana.
Muito bem. Quais são os cuidados que devem ter aí para lente de contato? Porque bonito fica, a estética fica maravilhosa, né? Muito bonito, né? A gente consegue dar qualquer formato que o paciente queira, tá? A gente faz um planejamento antes no computador, né? E depois a gente faz o enceramento. Esse enceramento ele é provado antes de qualquer desgaste. Então o paciente, se ele provar para mim que ele gostou daquele formato, a gente parte para a confecção das lentes de contato, tá? E o cuidado que a gente tem que ter é o básico, tá, pessoal? Escovação bacana, fio dental, principalmente, tá? Porque onde tem cimento para colar essa lente de contato, a bactéria se aproveita se você não cuidar, tá? Ela penetra, ela infiltra, essa faceta ela pode ser perdida. Então, se a gente não cuidar de forma correta, as lentes de contato não são definitivas, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Muito bem, vale também para a coroa, né? Com certeza. Certinho. Bom, outro assunto que a gente estava conversando aqui, das novidades e tendências em questão de estética, e a Oral Unique sempre saindo na frente, né, inovando aqui em Patos de Minas e toda a região, é a Line, é isso? Exato. O que se trata a Line? Guarde bem esse nome, depois a gente vai trazer o pessoal da Oral Unique para falar a respeito da Align. O que é a Align? Curiosidade, doutor. O Align é um alinhador invisível, tá, pessoal? Nada mais é do que um aparelho, tá? Só que agora a gente não usa mais aquele aparelho de metal com os fios, né? Que ficam arrebentando, aquele fio que fica soltando, né? O bracket, que fica, você vai comer alguma coisa dura e ele quebra, né? Não usa mais aquele tipo de aparelho, tá? Para alguns casos ainda usa, tá, pessoal? Alguns casos que tem que movimentar muito os dentes, aquele aparelho ainda é muito bem indicado. Mas para alinhamentos que você quer fazer de forma mais rápida, mais previsível, o Align ele é muito indicado. É um aparelho removível, você pode tirar para higienizar, higieniza os seus dentes, alimenta sem ele e volta ele para o lugar. E ele vai alinhar os seus dentes de forma rápida e muito previsível. E o valor disso? Curiosidade, doutor, que a tecnologia vai sempre inovando, né? E o telespectador tem essa curiosidade. Com certeza. E eu tenho que fazer essa pergunta, eu sei por questão de ética a gente não pode falar o valor, mas é um preço acessível? É um preço acessível e as formas de pagamento que facilitam esse tratamento, né? Principalmente, né? É um preço que ele vale o que ele entrega, entendeu? O valor dele é o que entrega realmente a qualidade de vida do paciente. Ele consegue remover para fazer higienização, para fazer sua alimentação. Então tudo isso tem um valor agregado, né? Mas com certeza é um valor que você consegue encaixar dentro do seu bolso. A gente não faz nada à vista, né? Então a gente pode fazer com vários pagamentos, né? Vários parcelamentos. E o paciente consegue levar isso durante o tratamento com muita facilidade. Por isso que eu repito para você, e sou prova, eu sou paciente, lá na Oral Unique, gente. O Dr. Matheus vai explicar aqui pra gente, falar um pouquinho, né, nesses minutinhos que faltam aqui para encerrar o nosso programa. Vem aí o NTV News, mas da estrutura, mais uma vez, vale a gente salientar porque, gente, eu tive lá pessoalmente e eu vou contar para vocês. Tem uma sala lá. Antes da gente entrar em contato com os profissionais, não dá vontade da gente sair de lá não, viu? Antigamente a gente tinha receio de ir para o dentista. Quando a gente chega lá na Oral Unique lá, pode ficar tranquilo que é bem atendido, tem um sofazão lá de espera, é muito gostoso, um ambiente muito agradável, parabéns mesmo. Muito obrigado, viu, Deide? A clínica foi pensada exatamente nisso, né? O dentista, anteriormente, ele sempre foi pensado como uma coisa ruim, né? Então a gente fez a clínica pensando sempre no bem-estar do paciente. Ele entra dentro da clínica, ele é recebido pelas minhas auxiliares, secretárias, tá? Que vão auxiliar esse paciente de forma bem tranquila, vai receber um cafezinho para tomar naquele local ali de recepção, né? Vai visitar toda a clínica, vamos fazer um tour durante a clínica, né? A clínica ela não tem cheiro de dentista, ela não tem cor de dentista, né? É sempre pensado no bem-estar do paciente mesmo, o paciente se sentir praticamente em casa, tá? E não ficar com aquele medo, aquele receio que todo mundo tem durante o dentista. Muito bem, outro receio é na hora que fecha lá, né, o pacote, fecha todo o tratamento, pode ficar sem receio também, e o pessoal lá, gente, ó, é bom de negócio. Fala que assistiu aqui o programa e vai ter mais facilidade ainda. Divide para o pessoal, faz o contratinho lá na hora, tranquilo. Com certeza. Todas as formas de pagamentos possíveis, tá, gente? Cheque, cartão de crédito, boleto, isso aí é o mais tranquilo da gente conversar e negociar. Isso aí a Simone e a Nayara, que são minhas administradoras de relacionamento, vão entrar em contato com vocês.
para que a gente agende uma conversinha, para a gente bater um papo, planejar o seu caso de forma correta, ética e principalmente com muita qualidade. Muito bem. Bom, olha, tá aí na tela o telefone, o WhatsApp aí pro pessoal mandar já para as... Quem que vai atender o pessoal lá no WhatsApp? No WhatsApp é a Daiane e a Karine. Muito bem, mandar um beijo aí pras meninas, né? Estão sempre sorridentes lá, tá certo, é hora única, né, gente? Afinal de contas, fica ali na Dr. Marculino, né? Exato, na antiga MIT, né, boate, tá? Naquela esquina ali, logo abaixo do Vera Cruz, né? De fácil acesso, a Dr. Marculino, uma das principais avenidas de Patos aí. Doutor Matheus, prazer revê-lo e muito obrigado pela contribuição de uma saúde melhor aí a nossa população, o telespectador da NTV. Eu que te agradeço, David. Um abraço, pessoal. Muito obrigado pelo companheirismo aqui, tá? Eu pretendo voltar outras vezes. Com certeza. É isso aí. A você de casa a gente agradece pela sua participação e a sua audiência. Até o próximo programa. Você que continua ligado aqui na telinha da NTV, vamos acionar o departamento de jornalismo. O Estúdio 1, lá está ele com o NTV News. Odair, boa noite, Odair. Boa noite para você, David. Boa noite a todos. Estamos chegando aqui com o News, tudo pronto para a gente trazer muita informação. E olha, a gente falou de saúde bucal nesse último bloco aqui de Sorrisão com os nossos parceiros lá da Oral Unique, Dr. Matheus, sempre elegante e prestativo, tá te mandando um grande abraço aí, viu, Odair? Abraço pro Dr. Matheus, já esteve aqui conosco no NTV News, parceiro aí de primeira hora. Muito bem, então agora é com você, meu parceiro. Forte abraço também e bom trabalho, bom programa. Abraço, David.